Teresa Moura, estou como vice-presidente da comissão aqui de Poços de Caldas, Minas Gerais, e é um prazer para mim, uma honra para mim. A gente foi convidada, a nossa comissão foi convidada pela Juliana para fazer parte desse ciclo de palestras sobre direito sistêmico. Então, queria agradecer, na pessoa da Juliana, a comissão estadual. É muito importante esse momento, ainda mais com a Cornélia aqui. A Cornélia foi minha mestre, é minha mestre ainda, porque eu sempre aprendo com ela. Então, eu queria agradecer também o doutor Otacílio, que é nosso presidente aqui da subseção, e toda a parte de diretoria daqui, e aos nossos integrantes, que tem alguns, eu já vi alguns por aí, os integrantes da nossa comissão, e dizer que eu estou muito feliz. Vou apresentar a Cornélia, né? A gente vai falar sobre o tema o que importa mais no atendimento, a estratégia ou a pessoa. E é uma palestra, dizer que, para quem não viu o chamadinho, é uma palestra vivencial, uma palestra diferente, então vai ter um exercício aí no final, mais no final da palestra, então vai ser muito interessante. Então, é com grande honra que recebemos a Cornélia Bonencamp, Master Trainer em Constelação Sistêmica Familiar Organizacional pelo InfoCion, da Alemanha, Master Trainer também em Programação Neurolinguística, há mais de 20 anos desenvolvendo trabalhos e estudos em relação ao pensamento sistêmico, coaching sistêmico e constelações. E hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre pessoas e estratégias. Fique à vontade, Cornélia, a fala é sua. Ok, muito obrigada pelo convite. Estou feliz que estou com vocês aqui agora e espero que possa contribuir algo para vocês. E uma coisa que penso, se for possível, gostaria que vocês fiquem com vídeo também, porque se só vejo os nomes, aí penso quem está lá, quem não está lá, realmente, se é possível, vocês entrarem com vídeo, ficaria feliz. Ahá, já vejo Antônio, já vejo a Miriam, a Andressa, a Osmara, sim, e também a Cláudia, a Débora, a Flávia também, ou é só uma imagem? Flávia também, ótimo. Porque para mim, eu vou falar algo para vocês. O que para mim sempre importa também é a troca. Eu não me entendo como um professor assim, agora que passa a informação para vocês todos captarem. Não. Eu quero passar algo, quero que cada um conecta consigo mesmo, vê, faz sentido ou não. E se tem perguntas, por favor, façam, porque a partir das perguntas aprendemos mais. Porque quem pergunta quer colocar ou conectar com algo para a própria vida. Ok? Ótimo. Já vejo muito mais pessoas. Muito bom. E, deixa-me ver. Página 2. Ok. Ok. Raquel, desculpa, professora, seu som está fazendo muito barulho. Se você puder desativar, agradeço. Obrigada. Ela já desativou, já desligou. Obrigada. Tá bom. Ok. Podemos imaginar. E, por favor, se eu falo algo que não faz sentido para você, pode falar. Sim? Sim? Porque podemos imaginar, aqui, na minha tela, sempre aparece quando alguém quer entrar. Não? Tudo bem. Ok. Podemos imaginar
primeira pequena coisa. Ninguém sabe tudo. Temos, de alguma maneira, temos essas crenças na nossa sociedade que saber tudo, quem sabe mais tem mais valor. Mas nunca ninguém pode saber tudo. Imagina o seguinte, numa rua, uma criança cai, a mãe está junto e grita muito. Vê isto e diz, ai, que horrível, que dor, ai, até sofre. Segundo fala e diz, que gritos horrorosos. E terceiro fala e diz, a mãe está junto, desse jeito aprende na vida. A informação é a mesma para cada um. Mas cada um de nós, inconscientemente, conecta com uma informação de ou outro jeito. Com isto, quero dizer que cada um de nós é limitado. E eu também. Não? Eu não sei tudo, eu também sou limitada. Por isso, importa muito vocês fazerem perguntas. Sim? Na nossa cultura, na universidade, também na escola, aprendemos monte de conhecimentos e estratégias. Faz sentido? E acreditamos, conhecendo as estratégias, resolve. Sim? Mas agora tem o seguinte, se realmente a estratégia fosse em primeiro lugar, funcionaria com cada pessoa que usa ela. Faz sentido? Mas podemos imaginar, com uns as estratégias funcionam muito bem e com outros não. Sim? E podemos imaginar, isso também, de alguma maneira, tem a ver com aquilo que nós aprendemos, acreditamos sobre o ser humano. Achamos que o ser humano é um ser racional, homem econômico. Sim? Mas quem ainda acredita isto é com os conhecimentos sobre o funcionamento do ser humano, bem no tempo sem celular. Porque hoje em dia sabemos que normalmente, como no exemplo que falei da criança que cai na rua, que nas nossas decisões, nas nossas percepções, estamos movimentados do nosso sistema límbico ou das informações, crenças, padrões gravados no nosso corpo. E dependendo do jeito que cada um está consigo mesmo, sabe lidar construtivamente com uma dificuldade ou não. Faz sentido? De alguma maneira, e de novo, falam, você é louca, podem falar. Podemos imaginar, na universidade, aprendemos um monte de estratégias, um monte de leis, e é isso que conta. Sim? Agora, imagina o seguinte, não, com isto, não é assim que cada advogado é do mesmo jeito a partir das aprendizagens. Cada um é diferente. E podemos imaginar um advogado, ou também podem imaginar um médico. No fundo, o conteúdo, as estratégias, a aprendizagem é o mesmo.
Mas o que faz a grande diferença depois é a pessoa consegue conectar, entrar de verdade em contato com outro ou não. Faz sentido o que falo? Não? Imagina, você pode ter um advogado ou médico que você vem, qual é o problema, e aí é isso são as estratégias a fazer, pom, 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 pom. Ou se vocês têm um advogado ou um médico que realmente se abre para você, que sente você, que dá um lugar para você, que realmente sabe ouvir você. Quem você gostaria? Aquele que se abre, que está bem consigo mesmo e se abre para você, ou só aquele que dá estratégia? Alguém quer falar alguma coisa? E só talvez isso iniciando. Estratégia importa muito, é muito importante, mas muito mais importa a pessoa por trás. A pessoa por trás faz a diferença. Sim? Não sei como vocês, o que significa pensamento sistêmico para vocês. Alguém quer dizer o que significa para você? Alguém quer falar? Posso falar. Pensar sistemicamente, né? Pensamento sistêmico é olhar o ser humano, olhar as situações, o conflito até, como parte de algo, né? Nunca é o todo. Ele faz parte de um todo. Ele é apenas uma parte de algo muito maior. Obrigada. Mais alguém? Porque podemos imaginar agora a palavra sistêmico é bem na moda. Todo mundo usa agora sistêmico, sistêmico, sistêmico. Mas aí importa muito o que significa sistêmico. Matias Varga von Kibet, que trabalha ou iniciou as constelações estruturais, ele fala o seguinte: cada palavra que cabe numa caixa, normalmente entendemos o mesmo. Uma casa caberia numa caixa, um carro, uma cadeira, não? Uma taça de café. Entendemos a mesma coisa. Mas as palavras que não cabem numa caixa, normalmente todos entendem algo diferente. Tomam, por exemplo, a palavra mãe. Para um, pode ser que é a coisa mais maravilhosa, e para o outro é a coisa mais chata do mundo. Então, com as palavras que não cabem numa caixa, cada um até inconscientemente conecta algo com da própria vida, experiências e crenças, que normalmente são diferentes dos outros. Sim? E podemos imaginar, no meu ver, importa muito ter clareza o que significa sistêmico. A maioria das pessoas, ou nos cursos, quando pergunto, dizem, sistêmico é incluir todo. E quando as pessoas falam incluir todo, o risco deles ficarem com o antigo pensamento linear, cartesiano, onde existe certo e errado, bom e mau. Faz sentido?
Vou dar pequenos exemplos para explicar isso um pouquinho. Fica bem? Ok. Maria tem um novo forno. Ela coloca um pernil e deixa a porta aberta. Desgaste de energia. Maria, fecha a porta. E Maria fala, não vou fechar. E desse jeito, ela fica louca na minha mente em relação ao forno. Normalmente, a nossa comunicação funciona desse jeito. Faz sentido? Vemos algo, inconscientemente, fazemos até um bate-papo, e o que vemos cabe no nosso mundo ou não. Se cabe, tudo bem. Se não cabe, na maioria das vezes, excluímos. E com esse pensamento de certo e errado, bom e mal, tem altamente o risco de não entrar em contato com outro. Porque no exemplo da Maria, que trouxe até agora, nem entrei de verdade em contato com ela, só quis que ela faz o que eu queria. Então, é um pensamento que somos educados, que realmente, no fundo, nos deixa mais e mais sozinhos. Sim? No pensamento sistêmico complexo, que ainda vou explicar bem melhor ainda depois, ausentamos certo e errado, bom e mal, quando se trata de relações entre seres vivos. O pensamento linear cartesiano, certo e errado, é totalmente adequado para máquinas. Vocês podem desarmar um carro em milhares de peças, armar de novo e o carro anda. Sim? Agora, corta ser humano ou uma árvore em milhares de peças e junta de novo. Funciona? Não funciona. Então, para as relações entre seres vivos, no meu ver, precisamos um outro pensamento do que certo e errado, bom e mal. E ausentamos isso no pensamento sistêmico complexo e sempre fazemos a pergunta: o que faz a situação ser do jeito que ela é? No caso da Maria, aí perguntaria: Maria, o que faz você não fechar o forno? Aí ela fala: olha, minha mãe não fechou, minha avó tampouco fechou, e desse jeito sai o pernil mais saboroso do mundo. Agora podemos imaginar que ela até inconscientemente copiou o que foi feito da família. E podemos imaginar, a família talvez não percebeu alguma coisa ou esqueceu algo. O forno da avó antigamente era pequeno e não cabia pernil. E havia necessidade de deixar a porta aberta. E a avó comprou um novo forno e, enquanto o pernil, esqueceu de fechar a porta. Quando isto está na consciência da Maria, provavelmente ela vai poder fechar a porta. Então, quando tem conflito, problema, sempre importa, no meu ver, se abrir o que faz o problema acontecer. Não, problema, excluir, porque pela natureza do ser humano, o que excluímos, atraímos. Porque o cérebro, de algum jeito, não entende não. Então, eu agora não pensa
no seu relógio. O que você tinha na cabeça? O relógio. Então, qualquer coisa que excluímos, o que não queremos, atraímos, conectamos. Tudo bem? Nesse pensamento de certo e errado, bom e mal, também estamos acostumados que a palavra perfeita é idealizado. Marido perfeito, cliente perfeito, empresa perfeita, crianças, tudo uma idealização. Sim? Podemos imaginar no pensamento sistêmico complexo, qualquer dificuldade é perfeita. Imagina, eu vou fazer um bolo e coloco demais açúcar, frutas meio estragadas, leite, farinha, manteiga, esqueço o fermento e deixo pouco tempo no forno. Sim? Podemos imaginar que não vamos comer este bolo. Ao mesmo tempo, ele é perfeito em relação aos ingredientes e o processo. Não podia ser diferente. E dessa maneira, qualquer dificuldade é perfeita em relação aos ingredientes e aos processos. E, no meu ver, importa muito, enquanto alguém quer mudança, de se abrir quais as partes que fazem a situação, problema acontecer. Deu para entender? Alguém tem uma pergunta até agora? Pode fazer, Júlia. Cornélia, então esse problema poderia ser, assim, fazendo uma alusão a essa fruta que está estragada, e a gente tem que detectar o que está estragado aí nesses ingredientes para a gente conseguir chegar na receita bem feita? Podemos imaginar. O bolo está de um jeito, sim? E agora sim, importa ver quais as partes que fazem o bolo ser desse jeito. E aí depois posso descobrir que as frutas estavam estragadas, que esqueci o fermento e deixo pouco tempo no forno. E se num caso, numa dificuldade, eu tenho consciência disto, posso trocar essas partes e gero um novo resultado. Entendi. Sim? Então, a gente precisa ter mais consciência de cada fase do processo. E a gente vai conseguir isso dando mais atenção para a pessoa, em vez de olhar para a estratégia. Podemos imaginar, as estratégias importam. Mas primeira coisa, no meu ver, para qualquer profissional, é olhar para estar bem consigo mesmo. Sim? Porque se eu estou bem comigo mesmo, posso me abrir para os outros. Sim? Se eu preciso ajudar os outros, e se eu ganho, me sinto forte na vida, ajudando os outros, preciso dos fracos e atraio os fracos para ajudar. Deu para entender? Então, isso não seria saudável, digamos assim? Sim, por isso, no meu ver, importa muito cada profissional, em primeiro lugar, ver o que preciso fazer para eu estar bem comigo mesmo. Porque se não estou bem comigo mesmo,
vou atrair nos outros a minha projeção. E vou talvez dar um exemplo. Simples, fáceis. Se podemos imaginar agressor precisa da vítima e vítima precisa do agressor. Faz sentido? Então, o agressor atrai em pessoas vitimismo, por exemplo. Se eu estou bem comigo mesmo, ele não vai poder, entre aspas, conectar comigo. Porque podemos imaginar agressor e vítima fazem isto. Mas se alguém não está bem consigo mesmo, nem vai entrar nisto. Deu para entender ou não? Podemos imaginar, se eu quero, se eu tenho padrões de sempre lamentar, não? Vou atrair até nas pessoas coisas para lamentar. Sim? Se eu tenho uma dificuldade e sempre busco caminhos, a pessoa que está comigo vai conectar dentro dela com outras coisas do que se eu seria alguém que sempre lamenta. Deu para entender ou não? Cornélia, a gente pode dizer, então, que quanto mais eu me conheço, mais conectado ao ser humano eu fico e menos estratégias eu uso. Podemos imaginar, importam estratégias, mas se estou bem comigo mesmo, tenho uma consciência também maior das estratégias que vou usar e não copio cegamente estratégias que os meus padrões inconscientes se submetem e não funcionam. A gente vai conseguir realmente ouvir o cliente, né? Isto. E não apenas já pegar uma pré-imagem do que aquilo seria e já vir com uma fórmula pronta. Isto mesmo. E podemos imaginar, e isso também, então, em primeiro lugar, é cuidar do próprio bem-estar, porque aí estou aberta ou aberto para ouvir o outro. E podemos imaginar, imagina você está numa situação problema, e você percebe que o outro está aberto para você, sem julgar você. O que você vai fazer? Se abrir e conectar com confiança. Sim? Então, importa muito, claro, em primeiro lugar, estar bem consigo mesmo. Claro, precisamos conhecer as estratégias e os caminhos. Sim? E determinar depois com o cliente uma meta. Sim? Tudo bem? Ok. Agora vou falar sistêmico. Ainda não, entre aspas, falamos disto. O que significa sistêmico? Sistêmico significa que dois ou mais partes são juntos com um funcionamento ou objetivo em conjunto. Sim? Podemos imaginar
Imagina, três pessoas querem jogar cartas. Sim? E aí eles determinam, terça-feira, às 8 horas da noite, nos encontramos aqui para jogar. Sim? E aí, duas são lá e o terceiro não vem. E vem depois e diz, o trânsito e tudo isso. Tudo bem. Próxima vez, mesma pessoa, não vem. E diz, o meu filho, tão. E podemos imaginar que os três tiveram um objetivo e um funcionamento em conjunto em relação a jogar cartas, sim? Mas fez uma coisa que não deu e eles terminam esse sistema. Deu para entender? Sempre pergunto também, o que importa mais para o jogo de futebol? O jogador ou as regras do jogo? Quero que vocês me falem o que importa mais. O que importa mais? Eu não vou responder, porque eu já respondi essa pergunta. Não sabe, tem. Eu já sou sua aluna faz tempo. Tudo bem, mas o que importa mais para o jogo de futebol? O jogador ou as regras do jogo? Quem fala precisa liberar o microfone lá embaixo. Eu acho que é o jogador. Ok, obrigada. Mais um. Fala. Andressa? Eu acredito que são as regras, porque sem as regras não teria como fluir o jogo, né? Poderiam acontecer situações que gerariam machucados, abusos. Obrigada. Mais um? Eu também acredito que sejam as regras, também, embora sejam complementares. Ok. Então, eu vou dizer, a maioria das pessoas fala o jogador. E podemos imaginar, na nossa cultura também, sempre visamos e culpamos pessoas. Sim? Mas eu digo, são as regras do jogo. Qual é o meu motivo? Sem jogador e bola, não tem jogo de futebol. Mas com jogador e bola, poderia ser voleibol, basquetebol, handball. E um jogador, no jogo de futebol, que decide jogar com a mão, o juiz vai tirar fora. Então, as regras do jogo, como, entre aspas, as regras nessas três que combinaram jogar cartas, determinam o conjunto. As regras do jogo movimentam normalmente, inconscientemente, as pessoas. E não podemos... E quando usamos a palavra sistêmico, no meu ver, sempre precisamos ver que tem mais do que um ingrediente, pelo menos dois, que funcionam em relação a algo. E aí sempre tem condições ou regras, que normalmente não aprendemos nem na universidade, não? Na escola tampouco. Aí, enquanto pessoas dizem sistêmico é incluir todo, por exemplo, é tão genérico que ficam com antigo pensamento. E falo do pensamento sistêmico complexo. Podemos imaginar, tem a ver vários sistemas, tem subsistemas. E também precisamos visar o funcionamento do ser humano. Como falamos inicialmente também,
que não somos seres racionais. Tomamos normalmente as nossas decisões, eu diria 90% das decisões, tomamos a base emocional ou daquilo que o corpo sabe. Achamos que tudo é racional, mas não é. Porque o pensamento racional precisa de muita energia e é muito lento. Imagina, você aprendeu na universidade e agora são os seus primeiros atendimentos, não? Como advogado. O que você faz? Isso, preciso pensar nisto, isto. Sim? Depois de trabalhar um ano, automaticamente você sabe o que fazer. Sim? Imagina você aprende xadrez ontem e joga com alguém. Isto. Depois de jogar 1000 vezes, você vê algo e sabe o que fazer. Então, a maioria das nossas decisões tomamos a base daquilo que automaticamente integramos, conectamos, aprendemos. Sim? Somos muito mais seres, entre aspas, emocionais, não? Do que racionais. E eu sempre digo, lembrando desse exemplo também que tínhamos, da criança que cai na rua, se agora perguntamos àquele que sofreu, o que fez você sofrer? Vai poder explicar horas. Se perguntamos àquele que falou, que gritos horrorosos, vai ter um monte de explicações. Sim? Então, a mente, não sempre, mas na maioria das vezes, é como portador de voz do governo que não sabe como a decisão foi tomada. Tudo bem? E aí importa, no meu ver, trabalhando com pessoas, primeiro também, se abrir qualquer dificuldade é, entre aspas, perfeita do jeito que ela é. Sim? E outra coisa, estou aqui dando possibilidades, sim? Não verdades. Nunca, entre aspas, ou quase nunca tem um culpado. Imagina, por exemplo, vítima e agressor. Ele bate nela. Aí, Maria da Penha se chama, não? Aí ela fica julgado e fica com essa culpa até morrer. Faz sentido? Sim? Mas podemos imaginar, vendo ele como único culpado, é meio, entre aspas, no meu ver, meio bobo. Tem coparticipação. Quem é mais forte, vítima ou agressor? Alguém me responde? Alguém quer responder? Ninguém? Eu posso contar uma experiência minha? Eu fui vítima de violência doméstica há uns 17 anos para trás, pai dos meus Sim. filhos. E, inclusive, quando eu estava grávida do meu segundo filho, Sim. eu estive, né, sendo acompanhada de uma psiquiatra,
inclusive tinha tomado antidepressivo, era uma vida nada interessante, né? Depois que a menina nasceu, que eu fui procurar psiquiatra de novo, ela falou comigo que não me atenderia mais, porque eu teria que sair, que eu sabia qual que era o meu problema, né? Qual que era a minha dificuldade, que eu estava vivendo com uma pessoa que era agressor, né? Com agressor. Então, como quem disse, se eu continuasse, não adiantaria nada eu tomar o remédio. Aí, depois de 2 anos, eu consegui separar, né? E essa questão da violência doméstica é muito forte para mim, né? Às vezes, quando eu acho que eu já superei, né, assim, a questão, eu desabo. Eu participei de um evento na UAB antes da pandemia e foi assim, é impressionante como é que o relato foi exatamente o que eu vivi. Eu só continuei, né, na palestra até o final, meu marido estava comigo, né, outra pessoa, e coisa me segurou, mas eu desabei, né? Então, realmente, aí quando eu estou numa situação complicada, eu lembro dessa médica, né? Se a gente permanece, se a gente sabe qual que é a fruta estragada, né? E permanece ali, a gente está perpetuando aquele problema, vamos dizer assim. Isto podemos imaginar. E lembra também, Maria, não falo verdade, só falo uma possibilidade, não? Podemos imaginar, se, por exemplo, homem ou mulher bate no outro, posso tomar uma atitude, posso sair. Faz sentido? Sim, né? No meu caso, ele era alcoólatra, né? Tudo bem. Então, assim, até que um Mas dia um policial... podemos imaginar também outra coisa. Se, entre aspas, funcionamento do ser humano, o que faz, e normalmente achamos os nossos parceiros inconscientemente. Muitas vezes achamos no parceiro uma projeção de algo que nós precisamos ou que não está bem em nós mesmos. Podemos imaginar, se uma mulher casa com alcoólatra, aí, entre aspas, pode ser que ela, talvez, na família, conheceu isso na família de origem. Uma possibilidade. Ou que ela é a grande e sempre resolve e ajuda. E aí, inconscientemente, conecta com uma pessoa fraca. Normalmente importa. Se uma pessoa está bem com ela mesma, normalmente não vai casar com alcoólatra. Entre aspas, possibilidades. Não? Normalmente, muitas vezes, vítima e agressor também. Normalmente, vítima e agressor. A vítima delega responsabilidade do outro e culpa o outro. E não assume, ou não talvez assumir responsabilidade sobre o próprio bem-estar. Então, muitas vezes, não sempre, vítima é até mais forte. E podemos imaginar, se tem conflitos entre estados, aí tem o estado vítima, mas sempre tem corresponsabilidades. E importa sempre ver qual é a minha dificuldade. Se olho para a minha dificuldade e deixo de culpar o outro, eu posso crescer. Se culpo o outro, manifesto a dificuldade interna que tenho. Cornélia, no meu caso, né, eu me considero mais forte, né? Eu suportei isso até com... Eu vi uma frase assim, você merece o que você suporta. Só que eu não merecia aquele sofrimento. Eu vindo lá estável, eu não tenho problema de bebida. Na minha família, a família é muito grande. Só que eu sou muito desesperada para ajudar as pessoas. Aí eu tive o erro de achar que convivendo comigo, a pessoa iria mudar. Sim, claro que eu tomei consciência. Eu nunca culpei ele, entendeu? Eu suportei aquilo inconscientemente. E podemos imaginar a responsabilidade foi minha. Que você quis ajudar, era a sua coparticipação.
É. E se você, percebendo isto, depois se separou, e talvez importa também como posso estar bem comigo, sem querer ajudar, sim? Sem querer ajudar, aí você vai ou atraiu também outras pessoas, outros clientes, outros homens. O interessante é que essa minha atitude fez... as consequências foram muito boas. Os meus filhos ficaram muito bem, né, com a separação, porque era um clima muito violento. E ele, inclusive, teve que parar de beber para poder conviver com os filhos. Então, eu falei assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e que deu assim, consequências excelentes para todo mundo. Sim, muito bom. Muito bom. Agora vi a mão da Andressa. Pode Obrigada. falar. Eu ia falar que a mais forte é a vítima. A vítima. Quando eu atendia no Centro Integrado da Mulher, eu atendia as vítimas de violência doméstica e para fazer as orientações, né? E o que a gente mais ouvia é que a vítima se casava com a intenção de salvar o agressor, com a intenção de trazer paz, tranquilidade, calmaria, libertar de vícios. Então, o compromisso que a vítima entra no relacionamento é de ser a mais forte, inclusive em suportar o insuportável, né? Sim, sim. E podemos imaginar, enquanto estou num conflito ou numa situação dessas, importa sempre ver e se abrir para a corresponsabilidade. No que eu errei, não o outro, eu, para poder crescer. Podemos imaginar no modelo que vítima é a bonzinha, não, vítima é a bonzinha, o agressor, a agressora é o ruim, e eles têm filhos. E se a vítima não muda, o risco de os filhos inconscientemente copiaram e equilibraram o padrão na família e virar vítima e agressor é alto. Sim? Ok? Uma pergunta até agora? Já quase temos 1 hora, não? Sim? Uma pergunta? Sim? A Cibele, eu acho que ela está sem microfone. Ela perguntou: a partir do momento que percebemos como podemos mudar? Por exemplo, quando percebo que quero sempre ajudar e atraio pessoas problemáticas, esse papel de salvador é bem comum em nós mulheres. Ok. O que fazer? Primeira coisa, podemos imaginar, como falei no início, todos nós somos inconscientemente movimentados pelos padrões, sim? Ou pelas crenças que normalmente aprendemos no contexto familiar ou social, sim? Sim? Dessa maneira, eu diria, lembram dessas 3 pessoas que sofreu quando a criança caiu, que sofreu, ou que gritos. Cada um de nós tem uma secretária interna que manda em nós o jeito de captar informações. Sim? Em inglês se chama monkey mind, ou não tem outras palavras para isso. Eu falo, cada um tem uma secretária interna que manda em nós. E o que importa? Muitas vezes parar e talvez respirar e se observar, ficar presente no aqui e agora e observar. Agora, por exemplo,
de novo, assim, quero ajudar e a pessoa não quer, parar e respirar. Então, depois, enquanto me observo, posso me fazer perguntas. Posso me perguntar, a pessoa realmente quer ajuda? Enfraqueço a pessoa ou fortaleço ela? Quem precisa mais ajuda de ajudar? Eu? Aprendi isto inconscientemente na família? Podemos imaginar, aí tem um pequeno exemplo. Também nas religiões e nos valores sociais, o mais importante é ajudar o outro. Não olhar para o próprio bem-estar, ajudar o outro. Sim? Imagina alguém está no esterco e gritando. Normalmente, todo mundo vem e tira. Se eu tiro, eu sou a grande e esse é o fraco. Sim? O verdadeiro ajudar seria: este está gritando no esterco, eu me sentar e respeitar isto. Até aquele no esterco levanta a cabeça e pede ajuda. Aí está disponível para fazer algo para crescer. Sim? Importa muito aprender, cada um de nós, aprender de realmente de parar várias vezes, respirar fundo, observar a respiração. Se observamos a respiração no corpo, os pensamentos nos movimentam. Porque muitas vezes, nos pensamentos, somos no passado, ou no futuro, ou não sei por onde estamos. Mas não estamos no aqui e agora. E importa, no meu ver, aprender, cada um de nós, de realmente de ter momentos de parar, ver o que está, o aqui e agora, e a partir disso também posso observar a mim e fazer perguntas. Tudo bem? Deu para entender? Alguém tem uma pergunta? Boa noite. Antônio, Boa noite, falando. Antônio. Tudo bem? Sim. Boa noite a todos e a todas. Poderíamos dizer que, dentro do exposto, o comportamento do indivíduo pode ser afirmado pela ciência, o que se chama de neurônios espelhos? Sim, sim. Seria isso? Podemos, neurônios espelhos, podemos imaginar, por exemplo, imagina que tem, não sei, tem um evento de Dalai Lama, sim? Sim. E aí todo mundo entra no evento e conecta com algo dentro de si mesmo que normalmente não conectou. Sim? Isso também é explicação por neurônio espelhos. Sim. Uhum. Ou imagina você tem um cliente e você seria internamente. Esse cliente precisa fazer isso. E não conecta de verdade com ele, está mais com você mesmo
aí o risco dele não entrar com você é alto. Se você se abre para respeitar ele do jeito que é, com a questão dele, ele conecta com outras coisas dentro dele mesmo. Ah, ok. Seria também dentro do raciocínio de Rupert Sheldrake, que ele propôs a hipótese do campo mórfico. Nessa estrutura do campo mórfico, de tempo e espaço, que molda o comportamento de todo o sistema no material, não é isso? Olha, não sei, aí podemos imaginar campo mórfico e não cabe numa caixa, cada um talvez entenda ou interpreta do outro jeito. Podemos imaginar assim, de que jeito falaria eu? Tem um campo informacional. De que jeito? A física quântica fala isto. Todos nós somos feitos de célula e as coisas são feitas de moléculas. Sim? Todas as células têm átomo. Correto. Todo átomo tem núcleo e elétron. Núcleo e elétron é massa que podemos medir na balança. Sim? Ok. Ok. Agora, se imaginamos numa célula de hidrogênio, que é dentro e fora de nós, sim? Sim. Hidrogênio, sim? Entendendo. Se que o núcleo fosse como 18 centímetros. Aí os elétrons seriam 10 quilômetros afastados. Com isso, quero dizer, no átomo tem um espaço enorme que os físicos chamam de vácuo. E neste vácuo tem energia e informação. Podemos imaginar, teoreticamente, poderíamos conectar com qualquer informação. Mas claro que cada um de nós só pode conectar com aquilo que conhece. É o grande resumo, né? Na verdade, é quem sou eu, né? Isso mesmo. E isso também fala que somos limitados. Se eu agora vou continuar auf Deutsch sprechen, wird mich wahrscheinlich keiner verstehen. Die Information ist ein Feld. Se eu continuo falando alemão, normalmente a maioria não me entende, mas a informação está presente. Mas o que não conheço, não sei conectar. Mas se eu sentir o que você está expressando, eu vou conseguir compreender. Sim, não? E podemos imaginar que normalmente, a partir dos nossos padrões, conectamos com umas informações e com outras não. E, claro, eu não posso fazer uma cirurgia ou resolver um caso pela lei brasileiro, porque não sei observar as leis ou os passos da operação. Ao mesmo tempo, a informação está no campo informacional. Sim? E tem uma coisa também, tem campo mórfico, enquanto informação é densa ou muito pensado, normalmente as pessoas conectam mais fácil. Aí, por exemplo, em 1988 foi feito um experimento. Um discípulo de Dalai Lama falou para o chefe da polícia em Washington: amanhã, 4.000 pessoas vão meditar e no mundo ainda mais. E vai diminuir o índice de crimes. Aí o chefe da polícia falou: mais fácil cair neve no verão. Eles fizeram e caiu de 10% a 15%. E é assim que normalmente a informação densa
deixe pessoas não conectarem com o roubo nesse momento. E podemos imaginar quando uma informação densa é densa, todo mundo facilmente conecta com ela. Desse jeito, lembrança limitada, o que está acontecendo no mundo com corona também tem efeitos. Sim? Correto, obrigado. Não? Então, é mais fácil conectar com o campo denso. E, normalmente, o campo denso no ambiente facilmente me leva. Diferente se sem me observar, parar e decidir, quero isso para mim ou não. Sim? Cornélia, tem mais uma perguntinha no chat aqui, vou ler para você. Ok. Se aquilo que excluo é da Débora de Cássia Soares. Se aquilo que excluo acaba atraindo, como incluir? E ela complementa. Sei de forma consciente que excluo mentalmente as pessoas muito conflituosas e percebo claramente o quanto atraio. Sim, é isso mesmo. Então, o que fazer? Tem várias, podemos imaginar, tem várias coisas. Quando atrai conflito, não sei, possibilidade, fico com muita raiva. Pode ser, não sei, vou dar exemplos, não conheço a pessoa, não? E podemos imaginar, a raiva é um sentimento que nos conecta muito com força vital. Se fosse assim. E se não aprendi na minha vida de conectar com força vital num outro jeito, preciso da raiva e preciso dos conflitos. Então, importa realmente olhar para o meu próprio bem-estar comigo mesmo e a vida. Porque qualquer conflito ou qualquer dificuldade que temos é totalmente perfeita em relação a ingredientes. E podemos imaginar também, aí isso é mais para o racional, qualquer conflito tem coparticipação. Podemos imaginar duas pessoas são diferentes, como o digital. O digital diz que eu sou diferente a todos os outros. Desse jeito, cada um de nós é diferente a cada um de nós aqui. Isto quer dizer que cada um de nós tem diferentes crenças, diferentes necessidades, diferentes desejos, diferentes conhecimentos e. E podemos imaginar, enquanto tem conflito, importa ver ou ter clareza qual é a minha necessidade e qual é a necessidade do outro. Com certeza, necessidades, desejos, crenças dos outros são diferentes às minhas. E se eu quero resolver um conflito, importa eu olhar e colocar clareza qual é a minha necessidade, quais as minhas crenças em relação ao assunto. E também qual o outro é diferente a mim, quais as necessidades, quais as crenças do outro. E se ambos fariam isto, colocando as necessidades, crenças a respeito à mesa, sabendo que somos diferentes, podem negociar algo em conjunto. Não sei, Débora, se respondi alguma coisa.
Até mesmo essa questão do próprio conceito de conflito, né? Na nossa sociedade, a gente tem um conceito de conflito como algo muito ruim. E se a gente for parar para perceber, ele é inerente ao próprio ser humano, né? Quem não tem conflito, né? Então, conflito consigo mesmo, até. Então, até esse próprio conceito, a questão de crença mesmo, de que a pessoa que tem conflito é algo ruim, né? Até isso precisa ser olhado. Sim. Podemos imaginar. Eu sempre digo, e posso errar, bicho, ser humano. Somos iguais aos bichos, fazendo as coisas no automatismo. E o que queremos é a zona do conforto. E na zona do conforto, normalmente não crescemos. As dificuldades, os conflitos, se conseguimos ver eles como um grande presente, deixar no prato de ouro, ver quais os ingredientes, depois, consciente disso, trocar ingredientes, geramos novos resultados e crescemos. Os conflitos, as dificuldades, problemas, mexem em nós e nos deixam crescer. A Débora respondeu que foi muito produtivo e ela fica agradecida. Tá bom. Mais alguém tem uma pergunta ou uma contribuição? Na mediação, hoje já é trabalhado esse novo conceito de conflito, de que o conflito ele não deve ser afastado, ele não deve ser ocultado, que ele deve ser trazido, né? Trazido luz para esse conflito, por ser uma oportunidade de crescimento, onde as partes se conhecem e podem ali, né, melhorar o relacionamento. Podemos imaginar se um casal se separa e um culpa o outro, não? Fica na zona do conforto em relação a dificuldades não olhadas, não vistos, que trouxe talvez até da família de origem, e com isto vai atrair o mesmo nos outros e no próximo parceiro, talvez. E podemos imaginar aí, mas aí eu digo, isso não se aprende na imprensa, na televisão, na escola, na universidade, não? Todos somos diferentes. E importa, por exemplo, o casamento é uma construção, não é da natureza. Existe 5.000 anos. Sim? Se desde o início ambos sabem que são diferentes, que têm diferentes necessidades e podem realmente, cada um dar espaço para o outro e talvez fazer algo para o outro que nunca faria e vice-versa. Aí construem algo em conjunto. Mas normalmente é assim, que cada um fica consigo mesmo, quer que o outro faz o que eu quero e depois separa. Sim, e para mim é muito importante até ajudar a população a tomar dificuldades como presentes para crescer. E conflitos. Importa aprender, ver o outro, ter clareza sobre si mesmo, ver o outro. Aí podemos negociar algo. Porque é uma ilusão total que o outro é como eu.